Gênese no Lar, mais um evangelho para os corações. Manhã de bênçãos, de envolvimento espiritual, de afetividade, de empatia, no que remonta às nossas relações em família e em convívio com os bons espíritos, que nesse instante envolvem a todos nós nestas faixas espirituais que estamos procurando nos vincular. Que a mensagem possa ser acolhida e se transformar num manancial de inspiração para as nossas ações durante a travessia das dificuldades. Que estejamos nesse momento unidos com o Cristo, nos mais nobres e puros sentimentos. Vamos então iniciar o estudo, a reflexão. Bom dia para todos, para todas que estão conosco, acompanhando esse projeto diário. Que a gente possa tomar um café bendito, que possamos nos sentir energizados, motivados, com a mensagem que vamos a partir de agora refletir. Tema de hoje: saibamos confiar. Então vamos aprender para confiar, e confiar bem, esperançosos, com fé, enfim. Bom, pessoal, amiga, vamos abrir o Evangelho através das mãos abençoadas de Allan Kardec, que disponibiliza no livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, o capítulo Predições do Evangelho. Kardec faz um estudo e nós estamos movimentando a boa vontade para acompanhar e permanecer com ele. Sabemos que nem sempre é fácil, há impedimentos que temos que superar. Por isso, utilizamos o recurso da oração. Conforme Allan Kardec, inclusive, dá uma dica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 11, que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe ideias sãs. Olha que legal, olha que importante. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e volver ao caminho reto, se deste se afastou. Então, vamos nos manter em prece para a gente conseguir estar aqui pelas manhãs. Estamos trabalhando com o tópico Sinais Precursores. E hoje, com muita alegria, nós vamos trabalhar o item 51. É dividido em duas citações. Ou melhor, uma só. Me perdoem, cometi um erro. É porque a diagramação do meu livro está errada. O item 51 remonta a uma passagem do Evangelho que está em Marcos, capítulo 13, versículo 32, que foi escolhida para nossa manhã. Vamos tirar o espírito da letra? Primeiro, a leitura. Abre aspas. Quanto a esse dia, aí, ou a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai somente. Aí ele vai continuar no item 52, nesta alusão ao sermão profético. Em verdade vos digo que chorareis e gemereis e o mundo se regozijará. Nós estamos num momento histórico dentro do livro,
nos sinais precursores, que é um convite para refletirmos com profundidade no que está por acontecer, para não dizer que está acontecendo. Então o texto vai dizer, quanto a esse dia aí, ou a essa hora que ele se refere, ninguém sabe. Obviamente que Jesus, quando afirma, ele sabe do planejamento espiritual do orbe, de todos os processos que fazem parte do projeto, do grande empreendimento planetário. Então, quando nós fazemos uma leitura das eras, das épocas, todas elas representam um movimento evolutivo, que não só foi previsto, mas também secundado, acompanhado, guiado por Jesus e a pleiade de espíritos que estão no processo. Então hoje nós vamos nos situar só no item 51. Eu estou fazendo essa abertura porque a gente, quando fazemos a leitura, o versículo é tão pequenininho, né? Que a gente quer logo ir para o 52, que é o seguinte. Mas nós já temos elementos suficientes. Porque Jesus está falando que ninguém sabe. Se não sabemos, o negócio, o grande lance é descobrir. Uma vez que nem os anjos sabem, no céu, ele está se referindo, afinal de contas, a que tema? Quando diz que só o pai sabe, nem o filho sabe. Se a gente for levar no pé da letra, o filho maior ou mais evoluído é ele. Ele está dizendo que ele não sabe. Ele está falando que nem os espíritos coordenadores não sabem. Bom, nós entendemos que a lógica patenteia outra coisa. Eles sabem. Então, naturalmente, eu sou obrigado, e se eu estiver errado, vocês me perdoem, a mergulhar no campo íntimo, para a gente fazer uma interpretação dentro de uma visão psicológica. Porque nós estamos sendo chamados para compreender o fenômeno da vida, o sentido do existir. E sabemos que Jesus está se referindo aos momentos de testemunho pessoal de cada um. Então nós não podemos prever que hora que vai vir o teste. Porque é uma surpresa importante no mecanismo. Porque quando somos visitados por uma novidade, nós temos que fazer os ajustes para resolver os dramas, não é verdade? Então nós temos que observar, estarmos atentos, mas sem perder aquela visão que precisamos de atualizar. Os dias atuais nos ajudam muito nesse sentido, uma vez que dentro da dinâmica do progresso intelectual, tecnológico, todo dia você está sendo chamado para fazer um upgrade, uma linguagem aí da internet ou do computador. Não é verdade? O software vida está dizendo assim, olha, tem um novo aplicativo. Ah, eu não quero entrar nessa era. Vocês já ouviram alguém dizer? Eu tenho um amigo, me perdoe, que ele foi adquirir celular agora. Ele sempre disse, não quero saber desse negócio. Mas a vida apertou tanto que ele tem que ter um celular, porque senão, como é que ele vai receber o salário? Tem um aplicativo, tem isso, tem aquilo. Então ele descobriu que o celular não é só um telefone inventado pelo Graham Bell. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, sob o ponto de vista psicológico e espiritual, nós temos que fazer um upgrade todo dia. E é o que nós estamos tentando
quando nos movimentamos, damos as mãos, nos reunimos, ficamos felizes por estarmos com amigos, mas não é só isso. Nós temos que rever e atualizar a nossa maneira de enxergar a vida. Porque não sabemos em que momento o diagnóstico vai chegar, a notícia vai bater. Observem que interessante. Nós temos um sistema meteorológico que anuncia as estações, o que pode acontecer. Aí a gente se prepara. Mas que hora que vai vir a chuva, por exemplo, depende de N fatores que até agora a tecnologia não nos dá os dados. A chuva vai chegar às 16 horas e 3 minutos. Não dá. Embora dizem que o pessoal lá de Manaus, eles combinam os encontros antes ou depois da chuva, não tem uma história assim? Para dialogar com eles. Mas é um ajuste técnico aqui, fraterno, e para a gente dar um sorriso também. E nós estamos tão felizes com esse upgrade que estamos realizando agora, nesse momento, em contato com os espíritos, porque nós acabamos de receber no nosso espaço virtual a chegada deles, especificamente de um amigo que vai nos ajudar bastante a partir de agora. Você se refere a quem? A Emmanuel. Obviamente que isso uma licença literária, não. Na exposição, respeitosamente, porque nós vamos trazer o pensamento dele, que certa feita nos trouxe uma bela lição. E agora ela viajou no tempo como uma águia que atravessa os oceanos, as terras, e vai pousar na nossa morada. Essa águia traz no bico uma página intitulada Saibamos Confiar. É um texto que foi publicado no livro Vinha de Luz. E ele vai dialogar com esta grande dúvida que Jesus colocou no nosso coração. Não sabemos a hora, só o Pai. Pois bem, eu peço vocês licença para fazer a leitura. Emmanuel utiliza o versículo 31 de Mateus. Não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Não andeis inquietos. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico, que a gente sabe que paralisa a alma. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos. Acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre.
aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Não. Saibamos confiar. Saibamos confiar para que o nosso empreendimento, o nosso projeto se faça efetivo, qualificado. Mas o texto diz, saibamos confiar. Entendemos, professor Emmanuel. Mas e essa história? Como saber? Qual é a dica? Bom, é necessário confiar. Mas precisamos, então, estudar os temas. Por isso que nós estamos aqui. Cada manhã, vários ângulos se abrem para o conhecimento. Mediante a essa providência que nos envolve, para saber, um dos fatores fundamentais é observar, analisar, refletir. Por isso, o nosso professor Emmanuel ainda dá uma outra dica. Vocês querem? Estão dispostos? É a página seguinte, desse mesmo livro. Me perdoe se eu estou exagerando na leitura, mas como Gênesis no lar pegou com Kardec apenas um versículo do Evangelho, eu disse para vocês que um versículo dá muita margem. Então nós vamos trazer agora uma outra página do Emmanuel. Dose dupla, hein? Está no mesmo livro, está na sequência. É a página intitulada Olhai. Agora a gente vai entender melhor o que Jesus falou. Fique atento, nem o Pai sabe a hora. E olha o versículo que o Emmanuel utilizou. O mesmo da sequência desse trecho que nós lemos. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então nós temos que aprender e preparar. Eu gostaria apenas de colocar uma nota de rodapé, se vocês me permitem, que nos evangelhos nós vamos encontrar Jesus dizendo, vigiai e orai. Apenas em Marcos, o texto apresenta, olhai. E vem na sequência, vigiai e orai. Então o ingrediente que o Marcos colocou aqui transcende as outras abordagens. É óbvio que num contexto diferente, não tem problema, não vou discutir literalismo. Mas se a gente fizer o recorte só do versículo, esta ação de olhar, ela prepara para que haja a vigilância na sequência. Mas o professor é Emmanuel. E ele diz assim, Marcos registra determinada fórmula de vigilância, que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. Muitas vezes, ou melhor, é indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto,
Essa atitude não dispensa a visão com entendimento, pessoal. Visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. Olha, você que está em casa, tiver uma caneta e um papel, ou se é da geração do teclado, prepara aí, anota aí, digita para não perder. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Estão vendo como que o parafuso vai apertando e a peça vai ficando ajustada? Por isso é que nós estamos fazendo o upgrade. Porque a gente cita tanto, né? Vigiar e orar. E aí, vigiar, o que é isso? Tomar conta? O Emmanuel está falando que é necessário examinar, ponderar, refletir. Eu estava preparando para dialogar com vocês, tomava o meu café. Chegou um amigo espiritual e me disse assim: compartilha com o grupo a seguinte reflexão, como uma nota que exemplifica. Olha que interessante, pessoal. Quantas vezes nós estamos envolvidos num contexto familiar, um problema específico, que a gente deseja, sonhamos encontrar a solução. Por exemplo, um ente querido que está perdido no cipoal da vaidade, adoentado no egoísmo, e não tem disposição de ceder, de ouvir um conselho. E a gente se vê em apuros, ficamos ansiosos, procuramos recursos de toda forma para encontrar uma fórmula de tirar o indivíduo daquela gaiola ilusória. E a vida nem sempre nos concede a oportunidade de obter essa resposta, resolver a equação. Nós que fazemos atendimento fraterno, na maioria dos casos, principalmente no que remonta às relações, somos chamados para dar aquele famoso pitaco, dar palpite. É o que eu faço. E a gente se vê em situações complexas. Primeiro, porque ninguém tem autoridade para se envolver de sorte a tirar dos indivíduos a oportunidade deles decidirem. Então o amigo espiritual disse assim: o nosso papel é doutrinário. Inclusive, isso é um alerta. Cuidado quando você entrar na vida de alguém. Pode ser até o ente mais próximo do seu coração que convive no mesmo quarto. Aí eu entrei na intimidade. Cuidado. E ele disse assim: quando o assunto é vigilância, não é uma vigilância indiferente, rebelde, que quer usar a força. Não é desse assunto. É sintonizar com Jesus e aprender que cada um está desenvolvendo seus próprios processos. A caridade sugere benevolência, indulgência e perdão. Que possamos valorizar o recurso da prece em alguns casos, pois a solução nem sempre está nas nossas mãos e a gente tem que aprender a esperar. Por quê? Hoje a ciência comprova que o tempo é diferente em determinadas regiões. Vocês sabiam disso?
A medição do tempo no alto de uma montanha é diferente da medição do tempo no vale. A ciência hoje, com as medições precisas, já chegaram nesse ponto. Então o tempo é relativo. Sob o ponto de vista psicológico e espiritual, o time de cada um é específico. Porque está dialogando com trajetória espiritual, com estado de alma. Então ele disse assim, completando: é necessário que a oração se faça prática. Que as vibrações amorosas do Cristo possam nos envolver para sermos mansos. Não cordeirinhos, mansos. Cordeiros no sentido de seguir o mestre que foi para o matadouro. Ele foi tosquiado em alguns casos. Não estamos falando de entregar os pontos, jogar a toalha, chutar o balde. Não é isso. É estudarmos o assunto sob o ponto de vista da obediência e da resignação, que é uma equação apresentada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. E ele completou dizendo, com muito carinho, viu, pessoal? Ele falou com os olhos, eu percebi com um brilho diferente, uma emoção extraordinária. Ele disse, recordemos Jesus quando dissera, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para voltar com atenção à proposição feita por Emmanuel, examinar tudo, examine, porque a gente nem sempre observa os sinais. Eu bato nessa tecla. Muitas vezes o sinal pode não vir na sua casa, vem no do seu irmão, vem no vizinho. Mas na verdade, porque se viesse na sua casa você não ia prestar atenção. Aí vem lá na periferia, mas na verdade endereçada para ti. Porque se chegou no seu celular, se bateu na sua televisão, no seu endereço, te pertence. Pelo menos o ensinamento, não significa que você tem que se envolver em alguns casos. Mas ali tem uma notícia especial. Portanto, amigo, amiga, com muito carinho os espíritos estão dizendo que é necessário ponderar antes de agir. Refletir, meditar, para que as ações se façam mais efetivas e afetivas. Não desconsidere a associação de efetividade com afetividade. E aí, ele diz assim, discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olha que extraordinário que ele está dizendo, visão psicológica. Vocês se recordam quando eu li o versículo e disse, o versículo é tão pequenininho, vamos fazer uma análise psicológica? Foi por causa desta frase. Nós temos que trazer a interpretação para o plano íntimo, para que a gente cresça. E não sermos apenas intérpretes de palavras mortas. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Quantas vezes a gente está varrendo o terreiro e no meio da trajetória da vassoura bendita a gente voa como as bruxas? Não. O pensamento voa como um pássaro
em busca das alturas. E aí, no meio do caminho, a gente encontra uma inspiração. Pois bem, fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessário ao vosso equilíbrio. Relações afetivas são necessárias para o nosso equilíbrio. Então, quando nós conseguimos segurar o impulso, dominá-lo, quem ganha é você. Lembram? Conheça a ti mesmo e domina a ti mesmo. Eu não posso falar isso porque ela não ouve. Bom, não é porque ela não ouve, é porque tem coisas que você está sendo chamado a guardar. Isso é só para dar um exemplo singelo, mas oportuno e valoroso. Quem está ganhando em segurar? Você. Ou motivado a falar? Quem está ganhando? Você. Você está intercambiando nas faixas da educação, do equilíbrio. Quem é vitorioso? A vitória é parte do fulcro que irradia e que é chamado para oferecer o bem. Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que nos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúne-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Eu tomava café e fui visitado por um amigo espiritual que me trouxe uma carta que eu estou compartilhando com vocês. Foi no silêncio da mastigação, da preparação de um café da manhã. Eu não estava de joelhos, fazendo prece, no sacrário da minha casa, diante de um altar, de uma vela acesa, de uma imagem, de um ato externo. Não. Eu estava tomando café, em prece, me preparando mentalmente, porque quando eu chego aqui, no mínimo que eu tenho que apresentar é uma disciplina mental e emocional para me conter, para filtrar, para apresentar um conteúdo que favoreça, que agrega, que motiva, que consola. Então esse é um movimento interior que eu estou dizendo para vocês que é disciplinar, que faz parte do currículo, do procedimento técnico. Mas não é só técnico, é sentimental, é emocional. Nos menores lances aflitivos do caminho, lembre-se que se o Cristo estiver convosco, temos tudo para escolher melhor. Pois na casa sentimental reúnem-se inteligências invisíveis. O Cristo se faz presente na nossa vida através dos seres invisíveis, dos espíritos, mas ele também dialoga conosco com seres visíveis. Depende de como você a recolhe, o que os seres te oferecem. Porque o filtro, a escolha, ela é pessoal e íntima, portanto. Professor Emmanuel, o senhor é tão bondoso. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Bênçãos de paz, Evangelho para os corações. Ó Senhor, dissestes para Allan Kardec que a verdadeira adoração é um sentimento inato, divino, que estamos
elaborando, aprimorando. A adoração é do coração, conforme a questão 653. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa, para que nós possamos observar o Senhor e a vida. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós agradecemos ao apoio, à presença dos Espíritos, a você que alimenta a nossa audiência, que compartilha esse material. Nós vamos nos despedir desejando para todos um dia de muitas bênçãos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre, minhas amigas, meus irmãos. Que possamos estarmos conscientes que nós podemos com o conhecimento e podemos mais quando somos irmãos em Cristo. Valeu, até a próxima atividade da Casa de Kardec.